Senhor Jesus. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho de Jesus conforme João, capítulo de número 4. Evangelho de Jesus conforme o relato de João, capítulo de número 4. Gostaria de ler com os irmãos a partir do versículo 4 também. Evangelho de Jesus, conforme João, capítulo 4, a partir do versículo de número 4, o texto fala a respeito do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Os irmãos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como podes, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha mais aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Amém, irmãos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti neste momento, te agradecendo por tudo que o Senhor tem nos permitido vivenciar aqui nessa noite, ó Pai. É notória a presença do Teu Espírito Santo, é notório que o Senhor tem falado conosco, tem nos visitado, e nós pedimos um pouco mais, ó Pai. Nós pedimos que a Tua palavra seja enviada aos nossos corações, e que ela possa gerar em nós aquilo que só o Senhor pode gerar em nós. Pai, nós pedimos no nome de Jesus que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, para que nós estejamos atentos àquilo que as Escrituras dizem a respeito do Senhor. Que nós hoje possamos aqui sair edificados, consolados, instruídos pela Tua poderosa palavra, ó Pai. Fala conosco, esteja conosco. Em o nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém e amém. Podeis assentar, meus irmãos. O texto que nós lemos, ele é muito conhecido, mas há uma tensão histórica, por assim dizer, nesse texto. E qual é a tensão histórica? É que judeu não se comunica com samaritano. E isso vem desde a época do rei Jeroboão, quando o reino foi dividido e Israel, o povo judeu, entende que aqueles que ficaram ali se misturaram com outros povos, se tornou um povo pagão, se tornou um povo que não conservou a aliança do Senhor, e esse povo eram os samaritanos. E por conta de questões como essa, dos samaritanos ser um povo mestiço, e porque os samaritanos tinham outro lugar de adoração que não era o templo em Jerusalém, e por questões de preconceitos, de ordem de culto e outras coisas mais, os judeus, por sua religiosidade, não se comunicavam com os samaritanos. Tanto é que na reconstrução dos muros de Jerusalém, a Bíblia diz que os judeus não permitiram os samaritanos participar dessa reconstrução.
A tensão entre judeu e samaritano era tão grande que certa feita alguns samaritanos estavam expulsando o demônio em nome de Jesus. E os discípulos olharam para Jesus e falaram assim: o Senhor quer que a gente ore e que caia fogo do céu e mate os samaritanos? Quando Jesus vai dar um exemplo de uma má conduta, quando Jesus vai dar um exemplo de alguém que não está em conformidade com a sua palavra, ele usa a figura às vezes do samaritano. Porque o judeu ia entender essa mensagem, porque para o judeu ser samaritano, ser mulher ou ser publicano era algo muito desonroso. Mas quando Jesus também queria confrontar a religiosidade deles, Jesus colocava o samaritano como alguém que era um exemplo a ser seguido, e isso confrontava o coração deles. E esse texto, ele desculpe minha expressão, um tapa na cara dos judeus da época. Percebam que até os discípulos, quando chegaram naquele lugar e viram Jesus dialogando com aquela mulher, eles ficaram espantados, porque não era comum, primeiro, estar sozinho com uma mulher, dialogando com ela, ainda mais essa mulher sendo samaritana. Mas eu percebo aqui, irmãos, algo tremendo. É que Jesus já está mostrando que ele veio para derrubar a parede de separação que a religião construiu entre os homens. Há na Bíblia algo que na teologia nós chamamos de revelação progressiva. O que é isso? Há uma verdade que ela vai sendo desenvolvida nos textos bíblicos. Geralmente começa no Antigo Testamento, vai se desenvolvendo, vai ficando mais clara, e quando chega no Novo Testamento, você vê ela de forma explícita, de forma clara. E essa é uma das verdades. Qual? A de que Deus deixou de ter uma aliança com Israel para ter uma aliança com todos os povos através do seu povo, que é a igreja. E Deus mostra isso nesse texto, quando Jesus está com uma mulher junto a um poço, conversando sobre vida eterna com ela. Quando Jesus está com uma mulher junto ao poço, com a intenção de fazer com que essa mulher experimente algo vindo do Senhor. E Jesus fez isso de diversas formas. Quando ele liberta a filha de uma mulher sírio-fenícia, nós conhecemos como cananeia. Quando ele liberta um homem em Gadara, porque para quem não sabe, Gadara é uma província de gentios dentro do território de Israel. Era ele mostrando que ele iria romper com as barreiras da religião, com a religiosidade das pessoas, e ia alcançar pessoas que não participavam da aliança de Abraão que o povo judeu participava. Deus não está preso aos nossos dogmas. Deus não está preso às nossas religiosidades. Deus não é evangélico, Deus não é católico, Deus não é budista, Deus não é espírita. Deus é Deus. E ele rompe nesse momento com uma questão que para eles era terrível. O judeu não se comunica com o samaritano, mas Jesus não é um judeu qualquer. Jesus é alguém que veio para derrubar aquilo que as pessoas colocaram entre umas e outras. E Jesus faz isso de que forma? Tendo um encontro com essa mulher. E é interessante porque o versículo 4 diz: e era-lhe necessário passar por Samaria. E na cabeça de um judeu daquela época, não era necessário passar por Samaria. Existe um caminho mais longo, existe um caminho mais dificultuoso, mas eles preferiam esse caminho do que passar por Samaria. Mas Jesus passou por Samaria por causa de uma mulher. E isso aqui nos mostra, irmãos, que a obra da redenção não é o homem indo a Deus, é Deus vindo de encontro ao homem. Sabe, eu tenho certeza que na condição que você estava, antes de você conhecer Jesus, você não tinha condição, pelos seus próprios méritos, pela sua própria vontade, pela sua própria intenção de ir a Deus. É Deus que primeiro vem de encontro com o homem. Quando Adão caiu, o mais natural de se pensar é que Adão que deveria ir de encontro a Deus, mas Adão está envergonhado, porque o pecado faz isso com a gente. Mas quando ele estava lá envergonhado, ele ouve uma voz soar no jardim, dizendo: aonde você está, Adão? Quando Davi peca, e tenta de todas as formas camuflar o pecado que cometeu, esconder o que tinha feito, o Espírito Santo caguetou para o profeta Natã, e ele chega lá dizendo assim: Davi, teve um homem, que ele tinha muitas coisas, ele tinha tudo que ele queria, mas tinha um outro, que só tinha uma cordeirinha. Aí esse homem muito rico, quando recebeu uma visita de um estrangeiro, ele pegou, em vez de ir lá nos cabritos que ele tinha matado dele, ele foi naquele homem pobre e pegou o dele. E Davi fica indignado e fala: digno de morte é esse homem.
E o profeta diz, esse homem é você. Mas o que Deus está fazendo acusando Davi? Não. Deus está indo de encontro a Davi, porque quer trazer Davi de volta. Essa mulher é uma mulher que está longe por uma barreira que a religião colocou. Ela está longe pelos relacionamentos que ela teve. Ela está longe pela história que ela viveu. Mas aquele dia, um dia comum, um dia normal, um dia rotineiro, onde ela vai buscar água, Jesus tinha colocado ela na agenda dele e disse, eu vou passar em Samaria, eu vou mudar a história dessa mulher e através da história dessa mulher eu vou transformar outras vidas. E é isso que Deus faz conosco, irmãos. Deus nos encontra nos piores momentos da nossa vida para nos mostrar que a sua graça pode mudar a vida de qualquer ser humano. É muito interessante porque para os judeus isso aqui é horrível, pensar que o judeu vai se comunicar com o samaritano. Mas Jesus está disposto a transpor qualquer barreira que a religião colocou para alcançar uma alma, para alcançar uma vida. Perceba que é algo pessoal com essa mulher. É ele indo de encontro com ela. Por quê? Porque a barreira que a religião colocou, ela nunca ia conseguir chegar. E ele chega iniciando um diálogo com ela, de forma simples, pedindo uma água. Isso aqui é interessante demais. Eu creio, eu prego, eu vivo, dizendo que Deus transforma dias comuns em dias extraordinários, meus irmãos. Era mais um dia comum para aquela mulher, indo sozinha no poço, recolher água, porque andar com uma mulher que foi rejeitada pelo seu esposo 5 vezes, que tinha uma reputação que ela tinha, ninguém queria ser visto com ela ali no poço. Um dia comum para aquela mulher. Como para Davi era comum aquele dia onde ele estava no campo, apacentando as ovelhas do seu pai, e alguém de repente chegava e falava, ô Davi, deixa eu te falar, o profeta Samuel está lá na sua casa. E ele disse que ninguém vai se assentar na mesa enquanto você não chega lá. E quando ele volta para casa, ele é ungido rei de Israel. Que é isso? É Deus pegando um dia comum de Davi, transformando um dia extraordinário, irmão. Você tem que entender uma coisa, não fica projetando o cenário do seu milagre. Deus vai fazer isso tal dia, Deus vai fazer isso agora. Porque quando você menos esperar, Deus chega e transforma um dia num dia extraordinário. Um dia que você menos esperar, Deus chega e liberta seu irmão. No dia que você menos esperar, Deus chega e salva sua família. No dia que você menos esperar, Deus chega e faz algo extraordinário. Porque o nosso Deus transforma dias comuns em dias extraordinários. Ele começa pedindo água para essa mulher. E ela não está entendendo muito bem o que está acontecendo, porque judeu não se comunica com o samaritano. Então ela estranhou toda aquela situação. O que ela não entendia era que Jesus não estava ali simplesmente para pedir algo dela. Jesus estava ali para entregar algo para aquela mulher. E aqui eu extraio a primeira lição para nós, que é a seguinte: o que Jesus nos oferece é superior a qualquer coisa que Ele nos peça. O que Jesus nos oferece é superior a qualquer coisa que Ele nos peça. Porque é uma verdade que Ele vai pedir. E o que Ele está pedindo para essa mulher é algo simples. O que Ele está pedindo para essa mulher é inclusive algo que outras pessoas poderiam dar a Ele. A renúncia é isso. Muitas pessoas entregam os sonhos, mas Deus está pedindo o seu. Muitas pessoas entregam os seus hábitos, seus costumes, mas Deus está pedindo o seu. Muitas pessoas entregam suas ideologias, mas Deus está pedindo a sua. Muitas pessoas entregam muitas coisas, mas Deus está pedindo a sua. Isso é renúncia. Deus nos pede algo. Para mim, o melhor exemplo que nós temos de renúncia ou de Deus nos pedindo algo é Gênesis capítulo 22. Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, e ele responde: eis-me aqui. Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, a quem amas, leva uma das montanhas que eu vou dizer lá de Moriá, e o sacrifica a mim. Olha que interessante, pega o seu filho, o teu único filho, a quem você ama. Deus nunca pede para renunciar a algo que você não ame. Fica muito fácil, né? Eu não gosto disso aqui mesmo, não vou entregar isso aqui para Deus. Deus nunca pede para você renunciar a algo que você não ame. Mas quando Deus está pedindo aquilo para Abraão, Ele não está querendo Isaac, Ele está querendo um coração de Abraão. Sabe, Deus não está necessitando daquilo que Ele está pedindo para você. É porque Deus quer saber se você está inteiro na presença dEle. Ele nos pede coisas como Ele pediu para Abraão e Abraão entregou. Mas Ele também pediu ao jovem rico e o jovem rico não fez. Então a escolha é nossa, meus irmãos. Ele está nos pedindo
aquelas águas que fazem a gente voltar a ter sede. Porque o que ele está pedindo para essa mulher é a água que ele mesmo diz, quem beber dessa vai voltar a ter sede. Ele pede isso, as coisas que nós amamos e que às vezes nós amamos mais do que a Deus. Ele nos pede aquilo que nós entendemos ser completamente, necessariamente importante na nossa vida, como a água. A água é algo importantíssimo, sem a água ninguém vive. É o que ele está pedindo para essa mulher. Jesus pede coisas para nós que a gente pensa assim, eu não posso viver sem isso. Jesus pede coisas para nós. Ele nos pede essas águas que fazem a gente voltar a ter sede. Vou te dar exemplo. Vício acontece muito disso. Pornografia. As pessoas consomem aquilo, mas voltam a ter sede, tem que consumir de novo. É cigarro, consome uma vez, mas tem que consumir de novo. É diversas coisas que a pessoa precisa de novo. Por quê? Porque aquilo não satisfaz ela por completo. Mas o que Jesus está oferecendo para essa mulher é uma água que vai satisfazer todos os anseios e o desejo do coração que ela sempre teve na vida. Nós precisamos entender que aquilo que Cristo nos oferece vai satisfazer todo e qualquer desejo do nosso coração, irmãos. Porque se a gente não consegue desapegar de algo que amamos, de algo que temos por necessário, isso é idolatria. Nós não fomos chamados para ser idólatras. Se Deus está te pedindo, entenda, é algo que outras pessoas entregam, mas é algo que Ele está pedindo a você. Por quê? Porque Ele quer o seu coração. E saiba, Deus nunca tira algo da nossa vida sem antes substituí-lo por algo melhor. Ele está, Ricardo, falando assim para essa mulher, me dá essa água aqui, porque essa água aqui, você bebe dela, você volta a ter sede. Como muitas coisas acontecem assim na nossa vida. A gente pratica, a gente vive aquilo, mas depois o que acontece? A gente volta a ter sede, e a gente precisa de mais, e a gente precisa de mais, e a gente precisa de mais. E assim as pessoas vão se afundando no pecado, porque o pecado não satisfaz a alma do ser humano. É temporário, é breve, acaba rápido. E talvez, irmão, você tenha ouvido a vida toda de um Deus que ama, de um Deus que cuida, de um Deus que salva, e esse Deus é verdadeiro. Mas esse mesmo Deus é um Deus que nos frustra, um Deus que nos tira as coisas, um Deus que nos amassa, um Deus que nos quebra, mas Ele nos dá algo superior àquilo que Ele está tirando da nossa vida, irmãos. Isso aqui é fato, não tem como você ser cristão sem passar pela escola da renúncia. Não existe cristão que não tenha renunciado a algo. Mas eu te digo uma coisa, irmão, vai valer a pena toda e qualquer renúncia que você fizer pelo Senhor. Essa mulher está entregando uma água que ela bebe e volta a ter sede. Mas ela vai receber água viva, que é o Espírito Santo na vida dela. E não tem nada, irmãos, que nos satisfaça mais do que a presença do Espírito Santo em nossa vida. Você vai dizer para mim que você vai sair, a sua semana vai ser igual depois de um culto como esse, onde a gente sente a presença do Espírito Santo. Ou você vai dizer para mim que os seus negócios não fluem melhor quando você pede o direcionamento do Espírito Santo. Ou você vai dizer para mim que a sua vida espiritual não é diferente quando você tem uma relação íntima com o Espírito Santo. Nós só podemos acessar mais de Deus se a gente estiver disposto a abrir mão de algumas coisas, irmãos. Porque enquanto a gente está apegado nessas águas que nos fazem voltar a ter sede, a gente nunca vai experimentar por completo a água viva que jorra, que cria em nós uma fonte para a vida eterna. O Espírito Santo, por vezes, não aqui, mas em muitos lugares é negligenciado. E eu te pergunto, quem aqui já se arrependeu de algum pecado que cometeu na vida? Todo mundo, graças a Deus, né? Quem te convenceu que isso aí era pecado? Quem já chorou na igreja alguma vez? Quem fez você chorar no culto? Quem aqui já esteve triste, abatido, e num dia cansativo, e mesmo assim você veio no culto e alguém te abraçou? Quem foi que fez isso? Então, sem o Espírito Santo, a gente não é nada, irmão. Se tirar o Espírito Santo da igreja, não sobra nada. Se tirar o Espírito Santo dessa pregação, não sobra nada. Se tirar o Espírito Santo desse culto, não sobra nada. Se tirar o Espírito Santo, nem faz sentido nós estarmos aqui, meus irmãos. Porque o Espírito Santo é essa fonte de água viva, que gera em nós algo que brota para a vida eterna, que flui para a vida eterna.
Sem o Espírito Santo nós não somos nada. A própria Bíblia diz em Atos capítulo de número 1, que Jesus dava ensinamento aos seus discípulos pelo Espírito Santo. O que Jesus fez, ele fez no poder do Espírito Santo. É por isso que Paulo olha para crentes, para pessoas que já são cheias de Deus, diz assim, enchei-vos do Espírito Santo. Como é que você fala para a gente que é cheio do Espírito Santo se encher do Espírito Santo? É porque pode ter algo mais. Pode fluir algo mais. Deus quer que você transborde no Espírito Santo, meus irmãos. Como diria um grande pregador da história da igreja, Leonard Riverhill, em um dos seus sermões ele pregou da seguinte forma: sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é que a gente vem no culto e fala assim, venha Espírito Santo. Mas Espírito Santo, a gente tem alguns costumes aqui, é bom o Senhor não... Espírito Santo, venha, impacta a nossa vida, Espírito Santo, venha e esteja conosco. Só que Espírito Santo, não me leva ao arrependimento, que isso aí eu não estou afim não. Espírito Santo, vem Espírito Santo, mas Espírito Santo, não vem quebrar a nossa ética ministerial aqui, então o Espírito Santo não vai vir, porque aonde o Espírito de Deus está ali, a liberdade, diz a palavra do Senhor, meus irmãos. Jesus pede algo para essa mulher? Pede. Igual ele vai pedir para você, igual ele pediu para mim, igual ele pede para todo aquele que vai o servir. Ele pede algo que é muito pequeno, se comparado àquilo que dele nós estamos recebendo. Ele pede uma água, mas ele quer dar o Espírito Santo para aquela mulher. Então, irmão, saiba, se Deus tirou algo da sua vida, eu tenho certeza que Deus tirou. E eu tenho certeza que Deus vai tirar muitas coisas da nossa vida, como já foi declarado. Esse é o ano da renúncia. Então, se é ano da renúncia, isso aqui não é só um slogan para o ano, não. Isso aqui é verdade. É ano da renúncia, é ano da gente abrir mão de algumas coisas, é ano da gente entregar algumas coisas mesmo. Mas a gente vai ter mais intimidade com o Espírito Santo, eu posso garantir isso para você, meu irmão. E é interessante porque Jesus, no diálogo com essa mulher, pede água para ela. Ela não entende muito bem o que está acontecendo ali. Começa um diálogo com ele, principalmente questionando o fato dele, como judeu, estar pedindo água para ela, que é a mulher samaritana. E Jesus fala para ela, se você conhecesse o dom de Deus, a palavra dom aqui é presente. Se você conhecesse o presente de Deus, a dádiva de Deus, e quem é que está falando com você? Você é que está pedindo alguma coisa, mãe. Você que ia pedir água viva, e eu te daria. Aí ela não está entendendo muito bem aquilo ali, porque a gente demora às vezes para pegar algumas coisas que Deus está falando. Não sei se com você é assim, mas às vezes comigo, às vezes é. Ela demora um pouco a captar e fala assim, mas o senhor não tem nem com que tirar água, onde tem essa água viva? O senhor é maior que o nosso pai Jacó, porque ele mesmo nos edificou esse poço aqui. Bebeu desse poço, deu água para os filhos, deu água para o galo através desse poço aqui. És tu maior que o nosso pai Jacó? Ele fala dessa água viva. E ela pede essa água para ele, sem entender muito o que é essa tal água viva que ele quer entregar para ela. E Jesus, de uma forma tão natural, de uma forma tão branda, olha para ela e fala assim, tá bom, vai lá e chama o seu marido. Aquilo foi um bug na cabeça dela. Ela falou assim, eu não tenho marido. Ele falou, é verdade, porque você teve 5. E esse que você está agora não é seu marido. E aqui é o segundo ponto que nós queremos trabalhar aqui hoje. Deus sabe o pior de nós, mas mesmo assim Ele é quem mais nos ama. Ele olha para aquela mulher e fala assim, eu sei que você teve 5 maridos. Eu sei que esse relacionamento que você está aí agora não glorifica a Deus. Conheça a sua vida. Diz o historiador que quando Jesus falou para Natanael assim, eu te vi debaixo da figueira, é naquela época onde o Herodes estava matando todas as crianças e a mãe dele pegou e escondeu ele debaixo de uma figueira. E ele ficou maravilhado com aquilo, como esse cara me conhece. E eu não vim te iludir, irmãos, eu vim dizer que Jesus conhece o pior de você. A população conhecia daquela mulher coisas horríveis, mas Jesus conhecia mais do que a população. E quando eu leio textos como esse, que essa mulher está sozinha por conta dos pecados dela, mas eu entendo porque um dia Davi, quando teve 3 opções de escolher qual juízo ia vir sobre ele, ele falou assim, Senhor, eu prefiro cair nas suas mãos do que cair na mão dos meus inimigos, porque Deus tem mais misericórdia que os homens, irmãos. Deus tem mais misericórdia que os homens. As pessoas sabiam da vida daquela mulher, isso é fato. Mas Jesus conhece o pior da vida dela mais do que aquelas pessoas conheciam. Lá em
Lucas capítulo de número 7, do versículo 36 ao 50, um fariseu chama Jesus para um jantar com ele, meio que no propósito de pegar Jesus em alguma hora ali, em algum momento, ver se Jesus de fato era quem ele dizia ser. E entra uma mulher que a Bíblia denomina ela como pecadora. E o fariseu, quando vê que aquela mulher está aos pés de Jesus, chorando, derramando unguento sobre os pés dele, enxugando com os cabelos da sua cabeça, a Bíblia diz que ele pensou no seu coração assim: se esse aí fosse profeta, ele ia saber qual é a mulher que ele tocou, porque ela é uma pecadora. E Jesus conta uma parábola para ele, uma historinha, dizendo assim: Simão, dizia mestre, certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não havendo nenhum dos dois com que pagar, perdoa a ambos. Eu te pergunto, qual dos dois o amará mais? E o Simão, fariseu, responde: suponha aquele que mais devia. Você respondeu bem. O que o Simão não estava entendendo, o que Jesus explica depois, é de que quem devia muito era aquela mulher. Quem devia pouco era ele. Mas ele também devia, porque todo mundo deve diante de Deus. E porque ela foi muito perdoada, muito ela amava o Senhor. Sabe, aquele fariseu olha para aquela mulher e diz: essa é uma pecadora. Mas Jesus sabe que ela é uma pecadora e ama ela do jeito que ela é, quer salvar ela do jeito que ela é, quer estar na vida dela do jeito que ela é. E é assim conosco, meus irmãos. Nós somos pecadores, Deus sabe o pior de nós. E mesmo sabendo o pior de nós, Ele nos proporciona um culto como esse. Mesmo sabendo que nós somos, Ele nos salva, nos dá família, nos dá emprego, nos dá saúde, nos dá restauração, nos dá vitória. Por quê? Não é por quem nós somos, é por quem Ele é porque a sua graça e a sua misericórdia são grandes para nos alcançar. E é isso que Jesus está mostrando aqui. Eu sei o pior de você, mas na graça tem espaço para todo mundo, irmão. Na graça tem espaço para todo mundo. Ah, Samuel, mas você não tem ideia do que esse cara fez. Na graça tem espaço para ele. Ah, Samuel, mas esse cara aqui já usou droga, já bebeu, já bateu na esposa, já violentou pessoas, já fez coisas terríveis. Na graça tem espaço para ele. Ah, Samuel, mas ele é terrível. Tem espaço na graça para ele, como teve espaço na graça para mim e para você, meu irmão. Porque às vezes nós somos igual ao irmão mais velho da parábola do filho pródigo, né? Mas eu tenho te servido há tanto tempo, o Senhor nunca me deu um cabrito para comemorar com os meus amigos. E esse teu filho desperdiçou seus bens com as prostitutas. Você vem e faz um banquete para ele. Fala: ô, fiel, eu estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Em outras palavras, você está reclamando, mas tudo que é do pai é seu. Você está reclamando do quê? O cara está perdido, o cara está na droga. E tem pessoas que se dizem cristão e quer que as pessoas vivam assim, irmãos. Não é esse o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus alcança o drogado, alcança o presidiário, alcança a prostituta, alcança o menino que é briguento, alcança todo mundo. Na graça tem espaço para qualquer tipo de gente, em qualquer lugar. É por isso que em Atenas, no Areópago, Paulo pregou dizendo: Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens e em todos os lugares que se arrependam, porque Ele tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo através do varão que destinou. E disso Ele deu prova a todos quando o ressuscitou do meio dos mortos. Esse é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deus sabe o pior de nós, mesmo assim Ele é quem mais nos ama. Tem se despertado pessoas para falarem do quanto você é valioso, do quanto você é maravilhoso, do quanto você é sei lá o quê. E eu não estou dizendo que isso é mentira não, porque em Cristo você é, mas sem Cristo você não é. Entende? Ah, mas eu sou filho de Deus, eu sou maravilhoso. Tá bom, tirando Jesus de você, você é só mais um pecador, inimigo de Deus, morto nos seus pecados e delitos. Nós somos valiosos porque nós estamos nele, nós somos filhos porque nós estamos nele, nós somos nova criatura porque nós estamos nele. Se há algo de bom em nós, é Cristo. O que não é bom em nós, é nós mesmos. Entende? Como dizia Charles Spurgeon: o que você vê de bom em mim, é Cristo. O que você vê de ruim em mim, sou eu mesmo. Deus sabe o pior de nós, irmãos. Deus sabe das nossas intenções. Deus sabe daquilo que passa na nossa cabeça. Deus sabe aquilo que nos motiva. Deus sabe o que a gente faz. Deus sabe o pior a nosso respeito.
Deus sabe coisas que passam pela nossa alma, ou que passaram, ou que vão passar pela nossa alma, que as pessoas mais próximas nunca vão saber. Coisas que dá vergonha, que você chorando, se arrepende diante do Senhor. Deus sabe disso aí. Isso aí está nu e patente diante dos olhos de Deus. Mas eu amo aquelas cartas, igreja de Apocalipse, porque Jesus pega, por exemplo, uma igreja igual a Laodiceia, e sente o sarrafo. Vocês são mortos, vocês são isso, vocês são aquilo. Não, você parece que Jesus está quebrando. É tipo a luta do Popó com o Bambam. Arrebentando. Quebrando. E aí no final ele está dizendo assim, ó. Mas ao que vencer, vai se assentar no trono do meu Pai, assim como eu me assentei. Peraí, mas olha essa igreja. E ele está falando que essa igreja aí, se ela vencer, é por quê? Porque ele não quer que aquela igreja fique daquela forma. Ele quer que aquela pessoa mude. Ele sabia o pior da igreja de Laodiceia. Mas ele mesmo disse para ela assim, ó, eu repreendo e castigo todos quanto eu amo. Eu estou aqui fora da igreja de vocês, e eu estou batendo na porta, eu estou insistindo. Se vocês abrirem a porta, eu vou entrar. Aquele que abrir a porta, eu vou entrar. Você é com ele e ele comigo. O que é isso? Eu sei o pior de vocês. Mas mesmo assim, eu sou aqueles que mais amam vocês. E é interessante porque quando essa mulher entende que Jesus conhece tudo sobre ela, já começa a se mudar o conceito a respeito de Jesus que ela tinha. Porque até então ela via ele apenas como um judeu. Agora ela olha e fala assim, eu vejo que você é profeta. E ela começa a indagar a respeito de adoração. Versículo 20, nossos pais adoraram neste monte, a grande sinagoga de Samaria. E vós dizeis que é em Jerusalém, o templo, o lugar onde vocês devem adorar. Em outras palavras, essa mulher está falando assim, ó. Alguns dizem que o lugar onde a gente encontra Deus é lá em Jerusalém. Eu cresci ouvindo que o lugar que eu encontro Deus é aqui, mas aonde eu encontro Deus? Entende isso? Nossos pais adoraram neste monte. Eles falam que a gente encontra Deus aqui. Vós dizeis que é em Jerusalém que se encontra Deus. O lugar onde se deve adorar é lá. E quando ela está falando de adoração aqui, ela não está falando de cantar 2 hinos com um grupo de louvor. Quando ela está falando de adoração aqui, ela está falando de colocar a mão sobre a cabeça de um animal, confessar os seus pecados e esse animal morrer. Isso é adoração naquela época. Está ligado com confissão de pecados, reconhecimento de ser pecador. Mas a pergunta dessa mulher é essa, onde eu encontro Deus? E Jesus disse, mulher, crê que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que o que os adore, o adore em espírito e em verdade. Em outras palavras, aonde eu encontro Deus? Jesus está respondendo, aqui. Porque se você estiver adorando em espírito, Deus vai estar aqui com você. Se você estiver adorando em verdade, é aqui. Não chegará a hora, e a hora é já. Ou seja, a partir de hoje, a partir desse meu diálogo com você aqui, não é mais Jerusalém, não é mais a grande sinagoga de Samaria. Aonde você estiver, se você for um adorador, Deus está ali. Essa é a grande pergunta da humanidade, essa é a grande pergunta. Onde nós encontramos Deus? Tantas religiões, tantas ideologias, há tantos conceitos, há tantas divergências, e a gente pode pensar algumas técnicas para ganhar pessoas. Quando eu fiz teologia, aprendi um monte. Argumento filosófico, argumento histórico, argumento não sei o quê. Legal, da hora, aprendi, muito bom. Mas quem convence é o Espírito Santo. Pode chegar citando filósofos, citando história, se o coração for de pedra, não adianta, é o Espírito Santo que convence. Você pode ter o melhor argumento, pode não ter, mas não importa, é Deus que faz a obra na vida das pessoas, meus irmãos. É Deus que faz essas coisas na vida das pessoas. Quando Jesus responde para essa mulher a respeito de adoração, ela diz assim, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, Messias e Cristo é a mesma coisa, é uma palavra em hebraico, Messias, outra palavra, Cristo é no grego, que significa ungido. Eu sei que quando o ungido vier, ele nos anunciará tudo.
Ele vai esclarecer todas as coisas. Então Jesus se apresenta para aquela mulher. Diz, sou eu que estou falando contigo. E aqui acontece o que nos dá mais para o terceiro e último ponto dessa ministração. É que a Bíblia diz que essa mulher, após entender que Ele é o Cristo, após de todo esse diálogo que ela está tendo com Ele, após tudo isso que Deus já estava fazendo na vida dela, ela entra na cidade para anunciar a respeito de Jesus, dizendo, vim de ver de um homem que disse tudo quanto eu tenho feito. Mas há um detalhe interessante no texto. Versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Antes dela chegar lá na cidade, o que ela fez? Ela deixou o cântaro. Ela foi lá para buscar água, que era algo importante naquele momento. Mas quando ela conhece a Jesus, ela se empolga tanto com aquilo, pelo fato dele conhecer ela, pelo fato dessa água viva, por todo esse diálogo, que ela esqueceu que foi lá buscar água e deixou o cântaro lá, e foi para dentro da cidade. E aqui é o terceiro e último ponto. Algumas coisas perdem a sua importância se comparado ao gozo de conhecer Jesus. Se a gente viver um cristianismo que a pessoa se converte, a gente fala assim, agora você tem que parar com isso, parar com isso, parar com aquilo, a gente só está formando religioso. Isso aí não é discipulado, você não forma cristão assim. Não, Samuel, não. A gente tem que entender, se essa pessoa conheceu e teve um relacionamento de fato com Jesus, aquelas coisas perdem a importância. Aquilo fica para trás. É como o Fernando sempre testemunha aqui a respeito do que Deus fez na vida dele. Não precisou ninguém chegar aqui, Fernando, você tem que parar com isso. Não, por quê? Porque se comparado ao que Jesus fez na vida dele, tudo o resto perde a importância. A gente deixa o nosso cântaro sem ele precisar pedir, irmãos. A gente deixa porque aquilo perde a importância que tinha naquele momento. Porque conhecer Jesus é muito superior a qualquer coisa. E você veja que esse conhecimento ele é tão intenso, que há pouco tempo atrás ela viu ele apenas como um simples judeu. E quando ela viu ele falando, ela falou assim, você é maior que o nosso pai Jacó? É maior que o nosso pai Jacó? Quando ele mostra para ela que conhece da vida dela, ele fala, você é profeta. Eu vejo que você é profeta. Quando ele responde sobre a adoração, ela diz, eu sei que quando Cristo vier, Ele nos anunciará todas as coisas. Ele fala, sou eu. Ou seja, ela via ele como um judeu, depois pergunta se é maior que Jacó, depois entende que ele é profeta, e entende então que ele é o Messias. Ela cresceu no conhecimento de Deus. Sempre há mais de Deus para nós conhecermos, irmãos. Sempre há mais de Deus para nós conhecermos. Você pode ter 20, 30 anos de crente, há mais de Deus para você conhecer. Você pode estudar teologia, tem mais de Deus para você conhecer. Você pode ser PhD, sei lá o que, em divindade, não sei o que. Tem mais de Deus para a gente conhecer. Algumas coisas perdem a sua importância se comparado ao gozo de conhecer Jesus. E eu vou ler um texto aqui para vocês, para a gente caminhar para a conclusão. Mas dentro desse conceito, algumas coisas perdem a sua importância se comparado ao gozo de conhecer Jesus. Filipenses capítulo 3, do versículo 4 ao 8. Paulo aqui está falando a respeito da vida que ele viveu no judaísmo e de como ele considera tudo aquilo que ele tinha vivido no judaísmo. Filipenses capítulo 3, do versículo 4 ao 8 diz assim: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado o 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador, pelo qual sofri perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. O que ele está falando assim, gente? Se fosse para se gloriar o passado que teve, eu poderia. Porque ele tem um nome do primeiro rei de Israel, que é Saul, Saulo e Saul, intercambiável. Ele é da tribo do primeiro rei de Israel, Benjamim, rei Saul. Ele foi fariseu, o pessoal mais bem doutrinado, mais os teólogos da época lá. Circuncidado o 8º dia.
Não foi igual Timóteo, que foi circuncidado depois de grande já, por conta dos judeus da época. Não, circuncidado ao 8º dia, padrão. Fariseu, zeloso, hebreu de hebreus, ou seja, não é alguém que se converteu ao judaísmo, não é alguém que começou para... Não, no sangue dele corre o DNA de hebreu, de Abraão. Ele poderia se gloriar de tudo disso. E tudo isso para ele era ganho, ele mesmo disse, tudo para ele era ganho, tudo isso é motivo de orgulho, motivo de vaidade. Ele fala, desculpa a expressão, mas é isso que ele está dizendo. Isso para mim agora é tudo um mando de merda, se comparado ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Eu repudiei isso tudo como perda, eu não quero mais saber disso. Tudo isso perdeu a importância pelo gozo de ter conhecido o Senhor Jesus Cristo. E essa mulher entra na cidade. E a mensagem dela não tem fundamento teológico. A mensagem dessa mulher não tem 3 pontos, introdução, conclusão, igual o que eu estou fazendo aqui tem. Mas alcançou mais gente do que talvez eu esteja alcançando aqui agora. A mensagem dela não tem teologia, não tem firula, ela chega e fala assim, vinde, veja um homem, ele diz tudo quanto eu tenho feito, será que ele não é Cristo? As pessoas começam a seguir essa mulher e vão lá de encontro a Jesus, cara. Isso nos mostra uma verdade, o evangelho ele é simples. E Deus alcança as pessoas de forma simples, meu irmão. Quanto mais estudo, quanto mais eu me dedico, mais eu entendo isso do evangelho. O evangelho é simples. Sabe quando você percebe isso? Principalmente nós obreiros, quando vamos pregar. A gente estuda, original, não sei o que o outro pensou, o historiador, a história, não sei o que, as divergências que há no texto e tudo mais. Aí você vai numa casa, o camarada está com o braço cruzado olhando para você, tem uma criança chorando, o pessoal não conhece Jesus nem nada do tipo. Que fundamento teológico você vai usar numa pregação dessa? O que você vai falar? Aí você abre a Bíblia lá em João 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E você começa a falar que quem salva é apenas Jesus, e que o céu é real, e que Deus pode transformar a vida da cabeça. Só por quê? Porque o evangelho é simples, cara. O evangelho ele é simples, muito simples. Ela entende de uma forma simples, e ela prega de uma forma simples, mesmo o conteúdo sendo profundo. Porque se a gente se aprofundar, a pregação aqui não é sobre o Espírito Santo propriamente. Mas se você for falar sobre a agrovida, você vai ver o quanto esse tema é profundo. Mas a mensagem dela é: vim de ver de um homem que disse tudo quanto eu tenho feito. E as pessoas vão pelo que ela está dizendo. Mas detalhe, quando esses homens chegam lá e eles ouvem Jesus, Jesus fica um tempo ali com eles. Eles olham para aquela mulher e falam assim, ó, agora a gente veio aqui porque nós ouvimos o que você falou. Mas agora nós não estamos mais aqui por causa da sua palavra. Nós estamos aqui agora pelas palavras dele. Ou seja, a gente veio pelo que você disse, mas a gente ficou por aquilo que ele está falando. Ela traz esse pessoal, só que esse pessoal não fica por causa dela. Esse pessoal fica porque eles também tiveram conhecimento a respeito do Senhor Jesus. E aqui eu encerro dizendo que esse é o ciclo da obra de Deus. Homens encontrados por Deus vão atrás de outros homens que terão um encontro com Deus. Isso é a obra de Deus no seu resumo. Homens que foram encontrados com Deus vão atrás de outros homens para que eles também tenham um encontro com Deus. Uma mulher que recebeu um conhecimento sobre Jesus, que teve um encontro com Ele, uma mulher que experimentou do Espírito, que pôde encontrar Deus, uma mulher que entendeu que Deus sabe o pior dela, mas mesmo assim ama ela, que entende que Ele está pedindo algo, mas que Ele tem é superior, que diante de tudo aquilo, deixa o que tem, para que possa contar às pessoas quem é Jesus. Isso só mostra o ciclo da vida cristã. A igreja é baseada nisso. Homens tiveram encontro com Deus. Você teve um encontro com Deus. Qual é a sua missão agora? É chegar até outras pessoas que não tiveram encontro e dizer assim, ó,
venham e vejam o homem que disse tudo quanto eu tenho feito, porventura não é ele o Cristo? E essas pessoas vêm, só que elas não ficam por causa de nós, e esse é o barato do Evangelho. Esses homens de Samaria, que foram pela palavra da mulher até Jesus, falaram para ela: nós viemos por causa da sua palavra, mas nós ficamos por causa das palavras dele. Então, não sei quem é você hoje nessa ministração, se você é a mulher samaritana, se você é esse que está vindo, porque algum samaritano pregou para você, mas entenda que esse é o ciclo da obra de Deus. Homens que foram encontrados por Deus, vão atrás de outros homens, para que eles também tenham um encontro com Deus. Deus nos está chamando para a missão, Deus nos está chamando para o evangelismo, Deus está nos chamando para a pregação do Evangelho. Usa as suas redes sociais, usa a oportunidade que Deus te dá no seu trabalho, usa a oportunidade que Deus te dá na sua escola, usa a oportunidade que você tem com seus vizinhos. Seja um missionário, porque uma mulher como essa, que conheceu Jesus e no mesmo dia começou a pregar e começou a ganhar alma. Uma igreja cheia do Espírito Santo, com professores, com liturgia, com tantos obreiros, não pode esperar menos, irmãos. Nós também precisamos ir atrás e trazer almas para o Senhor Jesus. Deus está feliz com você aqui, mas Deus quer mais pessoas nesse lugar. Não para que a gente possa falar assim: você viu como a igreja está cheia? Não. Para que mais pessoas possam ter um encontro com Ele, para que mais pessoas tenham a vida transformada, para que mais testemunhos igual o do Fernando possam chegar aqui na nossa igreja e pessoas falar a mesma coisa: ó, eu tinha problema com droga, eu tinha problema com isso, isso e isso, eu vivia uma vida assim, mas Jesus teve um encontro com a minha vida e me transformou, para que mulheres como essa, que tiveram uma vida completamente errada, possam chegar e falar assim: ó, eu vivia uma vida promíscua, eu vivia na imoralidade sexual, mas Jesus me transformou, para que a gente possa ter testemunho de que o nosso Jesus ainda salva pessoas. Amém, meus irmãos? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Aqui eu agradeço a minha oportunidade.